Olá, eu sou a Eliane, professora da Escola Virgínios da Gamelo. Eu ensino artes visuais e hoje vou trazer para vocês uma aula do 7º ano sobre o Brasil colonizado. O Brasil foi colonizado a partir de 1500, quando os portugueses localizaram esse território que hoje conhecemos como Brasil. E a primeira tentativa que eles fizeram de colonizar o Brasil foi trazer os degredados. Os degredados eram pessoas que tinham cometido crimes em Portugal e que eram deixadas aqui para tentar fazer uma colonização. Só que eram muito poucos e não surtiu muito efeito. Então eles continuaram fazendo seu comérciozinho, mas viram que havia outras pessoas com interesse na terra, que eram os ingleses, os franceses e os holandeses. E eles resolveram tomar uma atitude mais radical e fizeram o Tratado de Tordesilhas. Com esse Tratado de Tordesilhas, eles dividiram o território em vários pedaços e distribuíram com famílias portuguesas, que viriam para cá para começar essa colonização. Algumas famílias vieram, mas outras nem chegaram a vir. E muitas pessoas, muitas famílias que vieram não conseguiram sucesso. E Portugal compreendeu que tinha que tomar uma atitude mais efetiva e resolveu, em 1548, fazer o governo geral. Em 1549 chegou aqui o governador-geral Tomé de Sousa e ele trouxe os jesuítas. Esses jesuítas vieram para construir e fazer a catequização do povo que estava aqui. Então eles escolheram Salvador. A primeira capital do Brasil foi São Salvador, a cidade de São Salvador. Eles construíram uma muralha, uma igreja. A igreja é essa daí, a Igreja da Ajuda. A Igreja da Ajuda, ela não era assim, logicamente, uma igreja com 2 andares, uma igreja de tijolo, não era dessa maneira, tão bela como a gente está vendo. E ela não existe mais hoje, essa igreja foi demolida. Ela foi demolida, mas construíram uma outra com o mesmo nome em frente a ela em 1900, no início de 1900. Essa Igreja da Ajuda, a primeira, foi construída em pau a pique, né? E coberta por palha, com telhado de palha. A peculiaridade dessa igreja é essa aqui. Ela foi uma igreja de planta única, de nave única. Essa é a planta baixa de uma igreja de nave única. No número 1 a gente vê a entrada, que é chamado nártex. Aí ficavam as pessoas que não podiam assistir missa, que ainda não eram batizadas. No número 2 a gente vê a nave da igreja, que é uma nave inteiriça, onde as pessoas ficavam assistindo à missa. O número 4 no número 4 é a capela, e o número 3 é representado pelo altar-mor. O altar-mor é onde está o altar principal da igreja e onde fica o local onde é celebrada a missa, onde o padre fica para celebrar a missa. No número 6 a gente vê a sacristia e no 7 tem corredor lateral, que liga a igreja e a sacristia. Essa igreja de planta única era uma inovação no tempo. Em 1500, os jesuítas escolheram essa planta única porque ela facilitava a realização da missa. O orador ficava de frente para todos os participantes da missa e todos conseguiam ouvir bem o que ele estava falando. E isso facilitava também, dava uma boa acústica à igreja e permitia que as pessoas pudessem ouvir muito bem, claramente, o que ela estava falando. Então, essa igreja, a peculiaridade dessa Igreja da Ajuda, essa primeira igreja que foi construída no Brasil, é que essa planta única, ela foi disseminada pelo Brasil. Ela foi adotada em quase toda a igreja brasileira que conhecemos e que foi construída. Sempre que uma vila ou uma cidade era fundada, construía-se uma igreja de planta única. E também a gente percebe que ela foi adotada não só pela religião católica, a religião protestante, que nós conhecemos popularmente como evangélica, também adotou essa planta única, porque ela facilita a pregação. Aqui nós vemos uma igreja de planta única. É a igreja de Nossa Senhora de Monserrado, o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. A gente vê que é uma igreja escura, pesada. E por que ela é assim? Devido à decoração, porque ela é uma igreja barroca. O barroco tem a característica
de apresentar o desequilíbrio entre o sentimento e a razão, onde o sentimento passa a prevalecer na criação artística. O movimento livre das esculturas. As esculturas são esculturas com mais ênfase, com maior movimentação. A existência de curvas e volumes e superfícies. É uma decoração, a gente vê a decoração que está aparecendo aí nessa mesma igreja que foi apresentada na outra. É uma decoração que ela é cheia, ela é quase toda ocupada. A decoração ocupa quase todo o espaço, praticamente. A predominância de efeitos decorativos, esse fato da decoração estar ocupando todo o espaço, e ela é feita por curvas, volumes e superfícies. A teatralidade das obras, o dinamismo, eram obras mais dramáticas. As faces e os gestos dos personagens são dramáticos. O forte movimento das figuras e a inspiração nos elementos da natureza. O barroco, a gente pode ver, por exemplo, aqui na igreja de São Francisco, que existe a uva, existe o caju. Eles usavam elementos da natureza e aqui no Brasil usou-se elementos locais, elementos de frutas locais. Aqui a gente vê uma outra igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Essa igreja ela fica na rua 1º de Março. E ela é diferente daquela outra, a gente sente agora uma leveza. É uma igreja clara, uma igreja que a gente percebe que é mais leve, mais clara, né? Então, qual a diferença? A diferença é a decoração. Nessa igreja foi usado o rococó. E a gente percebe que a cor é bonita, é clara, é branca. A cor é branca e dourada, que fica luminosa. E ela se opõe às cores do barroco, que eram escuras. Linhas leves. As linhas da decoração não são pesadas, não são fechadas como era a do barroco. São mais leves, mais sutis. Linhas curvas. O barroco usava linhas curvas, mas o rococó usou as linhas curvas muito mais intensamente. Curvas em S, é muito comum aparecer no barroco. E também usou temas da natureza. A gente pode ver essa decoração também na igreja de São Francisco. Existe uma parte que tem a decoração barroca. Outro prédio que foi construído nesta época de 1549 foi a Casa da Câmara e Cadeia. Aqui nós vemos na primeira imagem, na imagem de cima, a Casa da Câmara de Mariana e embaixo a de Laguna. Essa Casa da Câmara e Cadeia era um edifício que representava a legislação local no andar de cima. E no andar de baixo ficava a cadeia e a guarda, onde as pessoas eram presas. Na parte de cima havia os julgamentos e onde os vereadores se reuniam. A gente vê que é um edifício com características renascentistas. E ele já representa um pouco do que seria a arquitetura nos séculos seguintes. Ele lembra um pouco a arquitetura colonial, que dominará a arquitetura do Brasil nos anos seguintes. E em cada cidade que era fundada, assim como foi em Salvador, em cada vila e cidade que era fundada também se construía uma igreja de planta única e uma casa da Câmara e Cadeia neste mesmo modelo. O que variava era a fachada, como a gente vê, a de Mariana tem uma fachada mais exuberante, mais sofisticada, enquanto a de Laguna, em Santa Catarina, tem uma fachada mais simplificada. Aqui a gente vê uma planta alta da Casa da Câmara e Cadeia. A gente vê o telhado de 4 águas, que vai ser muito comum na arquitetura colonial. Em cima está a Câmara, com as janelas com fachada para as pessoas chegarem próxima, para se mostrarem para as pessoas que estão na rua. E embaixo tem a cadeia. Reparem que embaixo, na parte da cadeia, temos grades, porque era uma cadeia, né? E aqui é a Casa da Câmara e Cadeia de Santos. Ainda existem casas da Câmara e Cadeia nesse formato que foi construído, que foi adotado desde 1549 em algumas cidades do Brasil. E a partir desta data começa a acontecer uma revolução, pode-se dizer assim.
a progressão da escravidão no Brasil. Eles começam a trazer mais pessoas para se tornarem escravos, para serem escravizadas. E aqui nós temos uma imagem de como essas pessoas foram trazidas para cá. É um navio negreiro. A gente vê aqui nessa parte de baixo, essa parte que está toda escura, são pessoas deitadas. Elas só tinham espaço nesse navio para deitar uma ao lado da outra. Não tinha mais espaço para nada, elas não podiam se virar, não podiam se espalhar, elas tinham que ficar deitadas, coladinhas uma na outra. E era uma viagem muito cruel. Muitas vezes as pessoas morriam nessa viagem. Elas morriam e ou eram sacrificadas. Poderiam ser jogadas no mar para desafogar a embarcação, se ela estivesse muito pesada e fosse enfrentar uma tempestade, porque eles não davam valor nenhum à vida dessas pessoas, eram tratadas como pior que bichos. Muitas vezes eles consideravam muito mais os bichos essas pessoas que cruelmente foram escravizadas pelo europeu. E aqui nós temos cenas desse Brasil com a escravidão de pessoas africanas que foram escravizadas. A gente vê uma cena de uma igreja no Rio de Janeiro, e aqui em frente a essa igreja tem várias pessoas. Tem pessoas que não estão sendo escravizadas e pessoas escravizadas. Só que a gente vê que o trabalho mais pesado está sendo feito por essas pessoas escravizadas, porque nesse período considerava-se que esse trabalho manual, esse trabalho feito pelas mãos, era um trabalho sujo, um trabalho abjeto, um trabalho que as pessoas de boa classe não deveriam fazer. Por isso eles usavam a escravidão com esse pretexto. Aqui nós temos uma cena de um local onde as pessoas estão esperando para serem compradas e se tornarem escravas. Na verdade, elas já são escravas, mas a partir de então elas não tinham dono. Tinha uma pessoa que as trouxe da África e ficavam ali esperando que alguém viesse comprar. E na outra imagem a gente vê um grupo de pessoas escravizadas dançando. Elas estão dançando uma coisa que elas trouxeram da África, que é a capoeira, que hoje é uma dança e uma luta característica do nosso país. Muito tradicional, que a gente gosta muito, que em todo mundo aprecia. Mas aqui elas dançavam para aprender a se defender de alguma maneira. Era uma maneira de aprender a se defender. Só que para o senhor, o dono delas, elas mostravam como uma dança, mas na verdade era uma luta. E foi desenvolvida e se incorporou totalmente à nossa cultura. Aqui nós vemos essas pessoas escravizadas sendo tratadas como burro de mula. Elas serviam para transportar a carga entre o Brasil, pelo interior e pelo litoral. Elas saíam do litoral com mercadorias, às vezes alimento ou ouro, para trazer para o litoral, para as pessoas se alimentarem ou então ser vendido, ser transportado em barcos para Portugal. E a gente vê a importância dessas pessoas que foram escravizadas no nosso país. Elas foram as construtoras desse país. Foi o trabalho delas que ergueu este país que hoje conhecemos como Brasil. Do outro lado, a gente vê um outro aspecto dessa cultura cruel da escravidão. São pessoas que, às vezes, entre elas existiam pretos, que eles chamavam pretos libertos, pessoas que tinham conseguido comprar a sua libertação ou tinham sido libertadas pelos seus senhores, ou depois de algumas leis, como a lei do ventre livre, já nasciam livres. E essas pessoas continuavam em condições semelhantes às das outras que estavam sendo escravizadas, porque elas trabalhavam para pessoas que pagavam o mínimo para elas. Então a gente vê os trajes rasgados, elas eram proibidas, mesmo que elas pudessem tivessem dinheiro para comprar sapato, elas eram proibidas de usar sapato. Então era um regime muito cruel, que muitas vezes a gente ainda vê no nosso país pessoas tratando pessoas de cores diferentes, de cores mais escuras, como alguém inferior, o que é uma coisa muito estúpida, né? Porque ninguém é superior ou inferior, todos somos iguais. Então aqui a gente vê um outro aspecto, só que é dessas pessoas escravizadas um tempo depois. Isso já em meados do século XIX e mais para o século XX. Uma profissão que elas eram muito adeptas era a marinha. Elas se colocavam para trabalhar na marinha. Então elas eram tratadas nessa profissão
tal como escravos. Apesar de terem o soldo, né, que era a recompensa pelo trabalho, elas não tinham direito a mais nada. Então continuavam como escravos. Aqui nós vemos também outro aspecto dessas pessoas que foram escravizadas no Brasil. Todo o trabalho era feito por essas pessoas. Então aqui a gente vê os vendedores de rua. Às vezes esses vendedores de rua nem sempre eram libertos. Eram pessoas que tinham sido libertadas da escravidão. Às vezes eles se chamavam pretos de ganho, porque eles trabalhavam para o senhor. Eles trabalhavam e no final do dia tinham que levar o dinheiro para o seu senhor. Aqui eu não coloquei imagens, mas existia um outro aspecto muito cruel desse sistema de escravidão de pessoas. Algumas pessoas usavam máscara de ferro. Hoje a gente reclama, né, que temos que usar uma máscarazinha de tecido, que essa máscara incomoda. Mas imagina o que é você usar uma máscara de ferro pesada no rosto que só te permitia ver. Você não conseguia respirar direito, você não conseguia se alimentar porque o Senhor não queria que você ou comesse o que você estava vendendo ou então que você parasse num lugar para tomar uma bebidinha. Então ele colocava aquela máscara de ferro no seu rosto para que você não tivesse liberdade nenhuma. Essa era uma das facetas desse sistema de escravizar pessoas. E nós vemos aqui objetos que foram produzidos por essas pessoas que eram escravizadas. Alguns no século XVIII e XIX e outros no século XX. A contribuição dessas pessoas que foram escravizadas no Brasil foi muito importante para a nossa cultura. A gente tem o samba, a gente tem várias manifestações além da capoeira, o samba, as escolas de samba. Muitas manifestações culturais partiram da cultura dessas pessoas, desses brasileiros que seus ancestrais vieram da África e foram escravizados. E aqui a gente vê ali uma escultura de aspecto africano. Então houve contribuições na arte plástica, na arte da música, na arte da dança, contribuições inúmeras. E foi um povo que, junto com o indígena e com o europeu, foi muito importante para o desenvolvimento da cultura no Brasil. E devemos sempre agradecer muito a eles e nunca menosprezar esse empréstimo, esse benefício que eles trouxeram para a nossa cultura. E, além de tudo, nós somos descendentes deles, nós somos afrodescendentes. Muito embora muitas pessoas não se vejam assim, mas todos nós somos mestiços. Nós descendemos de índios brasileiros e europeus. Não existe raça pura no Brasil. Então, quando a gente faz nossa arte, a gente sempre remete de alguma maneira a esses povos. E agora o que eu vou pedir a vocês? Que vocês procurem saber da escultura africana pela internet. Pesquisem na internet um pouco da escultura africana e tentem trazer características dessa escultura para um desenho que vocês irão fazer. Muito obrigada pela atenção de vocês e fiquem com Deus.